Olá, sejam muito bem-vindos, nós já nos conhecemos, eu sou a professora Débora Botô e continuamos aqui trabalhando direito penal militar, ok, galerinha? Estamos aqui então dando continuidade aos crimes praticados contra a administração pública militar, é isso mesmo, ok? Então nós vamos na aula de hoje trabalhar o capítulo 6, ok? Do título dos crimes contra a administração pública. E o capítulo 6 destina-se a quê, professora? Destina-se ao estudo, à análise, à compreensão dos crimes praticados contra o dever funcional, ok? Crimes praticados contra o dever funcional. De todos esses crimes que nós vamos trabalhar, deste bloco de crimes, os crimes contra o dever funcional, que eles se iniciam no artigo 319 e vão até o artigo 334. Então, desse bloco de artigos, os artigos que nós vamos focar são dois em especial, que são os que mais caem em concurso público. Quais são, professora? O próprio 319, que é um criminho chamado prevaricação. E também outro criminho desse bloco que o pessoal gosta de cobrar em concurso público, de militar, é o extravio, a sonegação e a inutilização de livro ou documento de que o funcionário tem a guarda, ok? Então são mais esses dois, tá? Esse bloco de crimes aqui não é o foco de concurso público, ok? Então nós vamos estudá-los com calma, com cautela, vamos compreendê-los, ok? Porque não é porque eles não são o foco que nós não vamos bem compreendê-los, certinho? Então olha só, galerinha, para iniciarmos compreensão do tema. Então nós já sabemos que o Código Penal Militar, ele é dividido em duas partes, parte geral e parte especial, ok? Na parte geral, nós trabalhamos a lei, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço e um conteúdo que eu tenho predileção e que vou ter a oportunidade, o privilégio, a alegria de trabalhar com vocês, que é um conteúdo chamado Teoria do Crime. É isso mesmo, pessoal? Daqui 2 aulas nós vamos trabalhar crime consumado, crime tentado, legítima defesa, estado de necessidade, ó, vai ser show, teoria do crime. Já a parte especial, ela trabalha os crimes em espécie, certinho? Os últimos crimes em espécie que nós vimos juntos foram os crimes do artigo 298 ao artigo 318, no título, né, dos crimes contra a administração militar. Logo após este capítulo 5, nós temos o capítulo 6, que é o destinado à aula de hoje, ok? E o capítulo 6 trata dos crimes contra o dever funcional, tá? Então você pode ir lá no seu edital, capítulo 6, grifa lá, conteúdo vencido, tá? Então olha só, aqui é um bloco de tipo de artigos do 319 ao 334. E o primeiro tipo penal que nós vamos trabalhar neste rol de crimes, este bloco de crimes, é o crime de prevaricação, é isso mesmo, crime de prevaricação, tá? Pois bem, pessoal, então olha só, vamos aqui ao que interessa, né? Capítulo 6 dos crimes contra o dever funcional, bacana! E o primeiro tipo penal a ser estudado aqui é o nosso criminho de prevaricação. Muito nós ouvimos, né? Olha, determinado funcionário prevaricou. Determinado militar está prevaricando no exercício das suas funções, né? Mas nem sempre, pessoal, nem sempre, galerinha, quando o funcionário público deixa de fazer algo indevidamente, ou se ele retarda indevidamente um ato, ou se ele pratica um ato contrário à lei, nem sempre o retardamento, o não praticar e o praticar de maneira contrária à lei, nem sempre essas 3 condutas caracterizarão o crime de prevaricação. Então guardem isso, nem sempre essas 3 condutas caracterizarão o crime de prevaricação. Então quando que vai caracterizar? Quando o funcionário retardar
ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para quê? Para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Galera, essa parte grifada aqui, tá? É o requisito caracterizador do crime de prevaricação. Então, para satisfação de interesse ou sentimento pessoal, quando você vê que o funcionário público retardou, deixou de praticar um ato de ofício indevidamente ou praticou esse ato de ofício de maneira contrária à lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, aí sim você está diante do crime de prevaricação, que tem uma pena de detenção de 6 a 2 anos, ok? Tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, quais são os requisitos caracterizadores do crime de prevaricação? Então, os requisitos caracterizadores do crime de prevaricação são 2, galerinha. Olha só. Primeiro, a gente tem que retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Ato de ofício é o ato da sua competência, são os atos inerentes à função que ele desempenha, tá? Ou quando ele pratica esse ato, mas de maneira contrária à lei. E ele retarda, ele prolonga a prática deste ato, tá? Ele adia a prática deste ato. Ele não pratica este ato de ofício ou ele pratica de maneira contrária à lei. Para o quê? Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Sempre que nós conseguirmos unir esses 2 requisitos, nós estamos diante do crime de prevaricação. Por que, professora, a senhora está insistindo tanto nisso? Pelo seguinte, porque se o funcionário público recebe uma quantia em dinheiro para deixar de praticar um ato de ofício, ele está praticando crime de prevaricação? Não, ele está praticando crime de corrupção passiva. Corrupção passiva, ok? Então, olha só, para ser crime de prevaricação, indispensável que o agente prolongue e retarde a prática de um ato de ofício. Que o agente não pratique um ato de ofício que deva praticar, ou que o agente pratique o ato de ofício de maneira contrária à expressa em lei, com o interesse, com o objetivo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Gravem isso, tá? Então, falou em crime de prevaricação. Prevaricação, imediatamente já vem à sua mente interesse ou sentimento pessoal. Interesse ou sentimento pessoal. Agora, calma, que nós vamos desdobrar esse tipo penal, tá? Então, olha só, qual é a definição do crime de prevaricação? Olha só, representa a conduta do militar que por omissão retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ato inerente ao desempenho da sua função, ou ele pratica, mas de forma contrária à lei. Então, as condutas, galerinha, elas são quantas? Elas são 3. Olha só. Então, o funcionário público, ele retarda, ele não pratica ou ele pratica. Mas como? De maneira diversa da maneira expressa em lei. E ele faz tudo isso para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ele faz tudo isso para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esse é o crime de prevaricação. Retardar significa o quê? Significa uma conduta omissiva seguida de uma ação, ok? Não pratica, né? Uma conduta omissiva
tá? E pratica uma ação, tá? Professora, ok, aqui ele age, mas de maneira contrária expressa em lei. Aqui ele não age enquanto ele deveria agir. Aqui ele age, ele vai agir, ó, no final ele age, mas ele age de maneira o quê? Retardada, de maneira tardia, de maneira intempestiva, ok? Então, o retardamento na prática de um ato de ofício, tá? Esse retardamento indevido, ele inicia-se como omissão, porque ele deve agir naquele momento, mas ele se omite e não age. Passado algum tempo, aí ele age, ok? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine, né, que nós estamos diante de uma instrução, né, inquisitorial. Imagine que nós estamos diante da necessária instrução de um inquérito, ok? Um inquérito militar. E aí, o que acontece? O responsável em fazer essa instrução, né, deste inquérito, ele fala, não vou instruir este inquérito agora, porque senão eu vou prejudicar o meu amigo. Então, ele deixa passar um tempo, depois de algum tempo, ele instrui aquele inquérito, ok? Ele dá início, prosseguimento e fim naquele inquérito. Não pratica. Quando ele deveria, ele fala, eu não vou instaurar este inquérito militar, senão vai prejudicar o meu amigo, né? Vai prejudicar o meu compadre. Ele não pratica. Ou ele pratica de maneira contrária à lei. Ele instrui aquele inquérito. Mas lá ele não instrui conforme a lei manda. Ele instrui aquele inquérito, manuseia aquele inquérito de maneira totalmente diversa da expressa em lei. Tudo isso para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, ok, galerinha? Então esse é o nosso crime de prevaricação. Muito legal este criminho. Agora vamos ver mais detalhes, tá? Do crime de prevaricação. Agora você já bem sabe o conceito, vamos trabalhar outros detalhes, tá? Então olha só, o funcionário militar, funcionário público militar, ele pratica todas essas três condutas, tá? Ele assim age. Assim ele age para quê? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. De modo que intencionalmente sobrepõe o interesse privado em relação ao interesse público, tá? Quando falamos intencionalmente, o que imediatamente, qual é a leitura que nós já devemos fazer? Este crime não admite a modalidade culposa, tá? O crime de prevaricação, ele não permite a modalidade culposa. Então, se não foi dada a devida instrução no referido inquérito militar, por conta o quê? De um excesso de trabalho, isso não vai caracterizar prevaricação. Por quê? Porque aquele inquérito ainda não foi instruído, não para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal do responsável, mas por um excesso, por um acúmulo de trabalho, tá? Então, este crime de prevaricação, ele só admite a modalidade dolosa. Ele não admite a modalidade culposa. Então, não há espaço para culpa no crime de prevaricação. Aqui são as três condutas, né, que nós já trabalhamos. Olha só, retardar aponta para uma conduta omissiva e significa prolongar, deixar de fazer no tempo devido. Ele faz, mas tardiamente. Ele pratica o ato, mas intempestivamente. E isso é crime. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso
completaço, super competitivo do Lá Concurso por apenas 10 mensalidades de R$30. Então, convido vocês a acessarem um link aqui embaixo, laconcurso.com.br, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós aqui do Lá Concurso estamos preparando nós preparamos uma super preparação para vocês para o concurso da PM Bahia, e eu tenho certeza, cara, certeza, aliado à nossa metodologia do Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador, aqui você só assiste as videoaulas, faz as tarefas, faz os exercícios, pratica, faz as suas anotações com o nosso vídeo, que eu tenho certeza que você ficará super competitivo. Aliás, você quer esse material aí de apoio do professor? Então clique aqui embaixo, vai lá no site laconcurso.com.br, clica lá em documentos, a pasta correspondente a essa videoaula, e você pode fazer o download do material gratuitamente aqui no LAC, ok? Forte abraço, espero vocês. Tchau, fui!